Agora que a gente já entendeu o que é o Clipper e o que a gente precisa saber antes de começar a mexer nele, a gente vai entender o que a gente precisa para poder instalar o Clipper e começar a usar ele de fato. O Clipper é um sistema baseado no Linux, tá? Então por isso que a gente sempre faz essa analogia Windows e Linux para fazer a comparação entre Clipper e Marley, tá? Para a gente trabalhar com o Clipper, a gente vai precisar nada mais, nada menos do que uma máquina com Linux. Ou seja, se você tiver um computador velho na sua casa e você puder instalar um Linux nele, você vai conseguir instalar o Clipper. Se você não tem um computador antigo e quer trabalhar com o Clipper, mesmo assim em um computador, você pode instalar uma máquina virtual e nessa máquina virtual você instala um sistema Linux nela, tá? Caso quem for fazer esse processo, eu recomendo que utilize o Ubuntu, que é uma distribuição super simples e rápida de ser instalada. Você pode fazer com que esse Ubuntu rode direto de um CD ou de um pendrive. Assim você também não precisa instalar nada, só que aí você desligou a máquina, você vai perder toda a configuração. O Clipper normalmente não é executado nos computadores, porque você vai ter um gasto muito grande de energia mantendo um computador ligado. Mas tem gente que também não quer fazer um investimento só para fazer um teste ou entender como que o Clipper funciona. Então vai na parte do computador. Normalmente você vai ver o Clipper sendo rodado em placas Raspberry. A gente precisa de um Raspberry de pelo menos o Raspberry 3B ou o 4, se você tiver condições. E você também pode usar as placas que são clones do Raspberry, tá? Então você pode usar o Orange Pi, o Banana Pi, o Pine Pi. Então tem algumas plaquinhas que são clones do Raspberry que também vão dar suporte à instalação do Clipper. Eu vou deixar algumas dessas placas listadas aqui abaixo da aula, assim vocês podem conferir, de repente, se você quiser comprar uma placa dessa, e aí você não vai precisar usar o computador, tá? Então, para a gente começar as próximas aulas, a gente vai precisar de um desses itens que a gente viu nessa aula. Um computador antigo com Linux ou uma máquina Windows com uma máquina virtual com Linux, um Raspberry ou um Orange Pi, um RetroPie, qualquer Pi desses daqui que são simuladores desses carinhas aqui. Beleza? Te vejo na próxima aula.